Boa noite, meus queridos irmãos. Obrigada pela gentileza em atender com sua atenção, com seu carinho e, acima de tudo, com a sua disposição em estar embarcando comigo nessa jornada da noite de hoje. Hoje nós vamos conversar juntos sobre um tema do capítulo 21 do Evangelho segundo o Espiritismo. E antes de conversarmos sobre ele, eu preciso te contar uma história. Quando o irmão Paulo César nos convidou para a palestra, e eu percebi que seria possível que a gente pudesse estar juntos novamente, eu comecei a estudar, como sempre faço, buscando todos os recursos disponíveis. E quando a gente faz esse tipo de estudo, para a gente fazer essa reflexão hoje aqui, de alguns minutos, na verdade a gente tem todo um repertório por trás, né? E me vinham algumas ideias que a gente vai discutir hoje, mas que num primeiro momento eu não queria trazer. Achava muito chocante, muito, sei lá, sérias. E eu não sou séria, essa que é a realidade. Falei, não, isso aí eu vou tirar, não é possível. Mas aconteceu de, naquela época, Divaldo Pereira Franco estar passando naquela região de Araçatuba. Eu já assisti palestras dele tantas vezes, mas me veio na cabeça, eu vou lá assistir Divaldo. Faz tanto tempo que eu não o vejo, ele já tem mais de 90 anos. Né? E eu percebi algo muito interessante. Ao longo da conversa dele, da palestra dele, muitas das coisas que me surgiram antes da palestra dele, para hoje estarmos conversando, ele mencionou. E aí eu fiquei impressionada e refleti um pouco. Pude perceber que isso é comum. Quando existem certos fatos, certas questões importantes de serem discutidas, né, elas surgem em vários pontos de forma independente. E aí eu percebi a importância de manter alguns tópicos da nossa conversa de hoje. Percebi o quanto é sério isso. Veja, o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, ele vai de encontro com a ideia de que Jesus nos dizia que haveriam falsos cristos e haveriam falsos profetas. Então, ele diz assim, ó, haverá, quer dizer, uma afirmação. Vai acontecer. Existe isso, não é uma possibilidade, vai acontecer. Haverá, é o verbo que ele usa. Mas ele não diz que isso é finito, porque se ele quisesse dizer que isso vai ser para sempre, vai ser permanente, ele teria dito ele usaria o verbo ser. Não, ele diz que vai acontecer. O que implica em o fato de que teríamos que aprender a lidar com essa situação e que teríamos que passar por ela, enfrentarmos essa situação e crescermos com ela. Mas quando a gente lê essa mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai muito ainda de encontro com aquela ideia lá do passado, da época que Jesus vivia, em que existiam aqueles seres de hierarquia religiosa que se colocavam num pedestal. Nós temos isso hoje, mas se formos contar é um ou outro, é ou não é? Que se colocam como os grandes, iluminados e conhecedores religiosos. Mas se você ler com atenção, ele não apenas estava mencionando, ei, veja, cuidado. Cuidado porque haverão essas pessoas, você vai ter que saber reconhecê-las. Não, porque a mensagem do Cristo é atemporal. Então, hoje nós vamos fazer 2 momentos reflexivos. E é esse primeiro que é o mais grave. O segundo, de fato, e vai ao encontro da ideia de Jesus de nos ensinar a reconhecer essas pessoas. Os falsos cristos, os falsos profetas, nos ensinar a lidar com elas. Mas algo que nós não estamos pensando, que nós estamos perdendo, é que não apenas haverá falsos cristos, você tem que saber identificar, mas nós estamos funcionando como falsos cristos e falsos profetas. E é aí que mora o perigo. E isso é que é tão grave. Eu vou ler um trechinho do Evangelho que vai mediar a nossa conversa.
Veja, ele diz assim, ó, desconfiai, porém, das palavras melífluas. Desconfiais dos escribas e dos fariseus que oram nas praças públicas, vestidos de longas túnicas. E agora, olha só. Desconfiai dos que pretendem ter o monopólio da verdade. E não somos nós? Que na maioria das vezes desejamos ser aqueles que têm a palavra final numa discussão dentro de casa, numa discussão profissional, numa conversa com os amigos. E não somos nós que tentamos ter o domínio de uma verdade que nem nós ainda estamos preparados sequer para conhecer? Que dirá dizer ter o monopólio dela? Veja, um espírito de escola, ele não se impõe ao outro, mas nós fazemos isso com frequência. Impomos a nossa energia sobre o outro. Existe sim a questão da dominância, porque existem pessoas que pela sua própria natureza, você já reparou, chega no ambiente e domina. Mas é da natureza da pessoa. Não, mas não é isso. Nós estamos falando de um desrespeito ao limite de aprendizagem e compreendimento do outro sobre como a vida funciona. Nós queremos ainda exigir do outro aquilo que ele não tem para dar. Mas quando chega na hora de que a vida ou o próximo nos cobre, epa, eu não. Comigo não pode. Porque aí é nosso orgulho falando mais alto. Só que é o seguinte, nós já não temos, e isso já foi dito inúmeras vezes, nós não temos mais condição nem tempo para nos justificarmos na ignorância. Porque nós já conhecemos, a partir do momento que nós temos conhecimento de uma dada informação, nós somos responsáveis por ela. Então já não se justifica mais eu conhecer e não fazer nada com essa informação. Nós estamos saindo de uma revolução, que é considerada a terceira revolução pelos estudiosos, chamada de revolução da informação. Você sabia disso? Eu não tinha percebido, isso estava implícito, mas conversando com amigos que são da área, eu fui descobrir isso. Todo mundo lembra da Revolução Industrial, depois veio a revolução, foi dada pela energia elétrica, quando se descobriu a eletricidade, mas ninguém parou para pensar que quando surge, no século passado, o computador, nós tivemos uma grande revolução da informação, que já estava prevista no plano espiritual para acontecer, iluminando essa fase transicional pelo qual nosso planeta Terra passa, de prova e expiação para a regeneração. Quando isso aconteceu, porque nós já estamos na quarta, nem eu sabia que nós estamos na quarta. A gente até passou pela terceira e eu nem vi a terceira. Né? Quando isso aconteceu, a disponibilidade da informação, ela se tornou maior. Então, nós temos uma acessibilidade muito maior ao conhecimento. Mas eu vou mudar a informação. E é aqui que a gente tem uma confusão. Conhecimento não é informação. E é aí que a gente se engana. O nosso maior problema quanto espíritas, além de cristãos, é que o espírita tem que estudar. Mas não é estudar, ficar lendo livro espírita 24 horas. Você pode estudar em qualquer nível e fase da sua vida. Dormindo a gente estuda, conversando com outro a gente aprende, então a gente estuda. Vivendo a nossa realidade no serviço, no trabalho, a gente estuda. É esse tipo de estudo, de aprendizagem, com cada experiência que nós vivenciarmos. E hoje, nós temos um acesso à informação muito grande, mas isso, por outro lado, nos acomodou. E a gente anda se confundindo um pouco. Porque acha que a informação que circula do boca a boca é literalmente uma verdade. Poucos de nós procuramos as fontes adequadas daquela informação. É o famoso boca a boca. Alguém me disse, diz que me diz que. E nessa circunstância, as energias infelizes têm circulado pelo planeta como nunca antes circularam. As informações tristes,
Você já parou para pensar que, sabe essas fotos de acidente que todo mundo adora divulgar? Há mais ou menos 100 anos não existia isso. Como que ia se divulgar foto de acidente se não existia as possibilidades da internet? Hoje você acessa um dado site e você vê o que você quiser. Desde pornografia, acidente, você vai ver as coisas explícitas, as piores, das piores às melhores. E o que estamos procurando? O que nós estamos repassando? Eu vou te dar uma palavra: WhatsApp. O que você repassa por WhatsApp para os teus colegas, para os teus amigos e mais, para a família, para as pessoas que você ama? Você vai me perdoar, mas eu faço questão. Morre comigo se alguém me mandar alguma bobagem. Morre comigo. Eu não vou ficar aí divulgando informação que, primeiro, não sei nem sequer se é verdade. Segundo, né? Cada verdade ela tem vários pontos de vista. A pessoa manda um vídeo e acha que ali está resolvido. Que é o que a mídia faz. Mostra um ponto de vista e ali está resolvido. É muito cômodo para nós, que somos espíritas e aprendemos que temos que estudar as coisas. Isso faz com que nós nos tornemos pessoas de visão unilateral, para não dizer fanáticos. E não é absurdo um espírita fanático, é um absurdo. Porque o estudioso, ele é o estudioso não apenas de um dado conhecimento, uma dada área. Ele estuda, ele tem uma visão de mundo, ele se permite que sua mente se abra para o mundo. E a própria doutrina espírita, neste mesmo capítulo, existe uma passagem, além de todo o resto do Pentateuco kardeciano, né, que reforça a importância de nós estudarmos, inclusive as outras ciências. Todas as outras ciências. Então, se não fosse assim, se eu tivesse que só ler coisa espírita, o próprio Evangelho não diria o contrário. Na verdade, quando nós vamos ampliando a nossa visão de mundo, tudo que a gente aprendeu na doutrina espírita acaba sendo reforçado. Quando nós começamos a estudar as coisas, a gente aprende a discernir que a informação é boa ou não é. Por isso da mensagem do Evangelho, cuidado, desconfiar daquele que tem palavras melífluas. Se eu não sei nem o significado disso, como é que eu vou identificar que isso me faz mal? Que isso não é bom? Ué, temos que estudar, não é? Temos que testar, temos que ver, temos que nos colocar na posição daquela pessoa que recebe uma informação, uma mensagem. E a gente não sabe se aquela pessoa está na condição de receber aquela mensagem da mesma forma que a gente recebeu. Se você reparar, os espíritos de escola, eles, na maioria das vezes, silenciam com muito mais facilidade do que nós. Aquele que metralha, adora conversar fiado. Mas fia bem uma conversa, né? Aquele que não te deixa nem falar. Você já conhece alguém assim? Já viu alguém assim? Você senta e fala, meu Deus, está dando a minha hora, eu tenho que ir embora. E a pessoa não para de falar. Uma pessoa que tem um problema, uma necessidade de botar tudo para fora e não se importa com o que está fora ou além de si própria. Pessoa que precisa ainda de um tempo para cair a ficha em relação ao que ela está fazendo aqui, ao próprio crescimento, sua fase de desenvolvimento. Pois é, isso demonstra a nossa necessidade de rever a importância das informações que circulam e que estão permeando o nosso dia a dia. De tal forma que nos tornamos automáticos em duas coisas que eu tenho certeza que você aprendeu. Não basta pensar no bem. Nós temos que agir no bem. É ou não é? Você aprendeu isso? Todo mundo fala. Outra, a gente tem que fazer caridade. Porque é importante para o nosso ser interior, para o nosso crescimento. Lindo! Mas não adianta se a gente faz isso de forma automática, sem sentimento nenhum, que foi o que aconteceu com a revolução da informação, que a gente passou e ainda está vivenciando e nem se deu conta. Muita informação e pouco conhecimento. Quer dizer, eu não sei identificar o padrão dessas informações para construir conhecimento em cima, para me tornar convencido do porquê que eu estou fazendo daquele jeito. Por que eu trato a minha mãe do jeito que eu trato? Por que eu lido com um problema do jeito que eu lido? Por que eu sou muito ansioso para fazer as coisas e, pelo contrário, por que eu ainda sou muito lerdo para fazer as coisas? Eu não vou identificar esse padrão e reconstruir o meu ser nunca, porque eu tenho informação. Mas eu não construí conhecimento, é diferente. E o mundo de hoje facilita muito isso. Isso é bom, tem muita informação. Por outro lado, precisamos despertar.
Tá fácil, não é? Mas não nos acomodemos, não. Porque facilitou para a gente trabalhar melhor conosco mesmo. Trabalharmos melhor esse processo de evolução, de construção do nosso ser interior. Não facilitou para a gente projetar essas responsabilidades de crescimento e de evolução nossa para o outro. Para o pai, para a mãe, para a irmã. Eu ouvi uma coisa essa semana que eu fiquei impressionada. Uma pessoa falou assim, quem tem responsabilidade... Eu falo, mas quem tem responsabilidade de entender é o outro. Eu fiquei quieta, mas olha, aquela me doeu na alma. Sabe por quê? O que isso significa? Eu não estou nem aí para você. Se vira. Olha a postura. Olha a postura. Então, nós esquecemos que por uma bênção, por uma misericórdia divina, nós viemos assim, em conjunto, em grupo. Somos uma espécie, nosso corpo, nós habitamos um corpo, cuja espécie, conjunto de características típicas, é social. Isso é uma bênção, porque a socialização nos permite trocar informação e aprender mais rápido. Porque é natural que exista um atraso. Você vai pensar num caso seu aí de aprendizagem e você vai notar que toda vez que você aprendeu alguma coisa, na teoria, levou um tempo para você praticar. É ou não é? Existe um atraso. Isso é normal, viu? Fique tranquilo, fique tranquila. É normal. Só que, nessa questão da normalidade desse atraso, desse tempo que a gente leva para começar a praticar, a gente fica acomodado e se esquece. Para que eu vou? Faz de qualquer jeito. Já está tudo aí, está facilitado, é automático mesmo. Então nós temos que ter muito cuidado. As coisas ficaram muito automáticas para nós. E a grande mensagem sobre eu me pensar como um falso Cristo, um falso profeta, é aquela que mostra que eu não estou nem aí para o outro, para a construção e reconstrução do meu ser. Nesse processo de regeneração pelo qual nós estamos passando, não estou nem aí. Pelo contrário, é agora que a gente tem que se importar e tem que resolver. Eu preciso construir formas interiores de ajustar os padrões das minhas ações, das minhas posturas, melhorá-las, porque vai me ser cobrado. A vida vai me cobrar isso. E nós estamos sofrendo por isso. Essa que é a realidade. Só que assim, fique tranquilo e pense nessas coisas de peito aberto na nossa conversa. Pense sinceramente de peito aberto, porque ninguém vai cobrar de você. E o mais interessante, é incrível, mas nos estudos, por exemplo, que a gente faz, relacionados a terapias de vidas passadas, com a doutora Célia Rezende, com os livros dela, eu achei interessantíssimo que, assim, 90% dos casos, esse negócio de, vou fazer porque senão que vão falar de mim, eu tenho que fazer, chega lá do outro lado, ou aquela história assim, não, eu tenho que fazer agora porque na outra vida, né, vou pagar, tudo bobagem, mito, mito, mito. Ela mesma menciona isso. Muitas das coisas que a gente traz, dos nossos problemas, dos nossos bloqueios de hoje, de agora, das nossas dificuldades, são apenas formas equivocadas de nós mesmos nos colocarmos na realidade atual. Então eu me coloquei nessa situação, eu invoquei que a minha situação é essa, é de coitadinho, é de vítima, é daquele indivíduo que é o da família, a ovelha negra. Então se eu considero que eu sou ovelha negra, eu serei. Eu serei, porque eu aceitei essa realidade. Né? Então eu tenho que desconstruir esse padrão de compreensão de mundo. Só que eu só faço isso estudando-me. Não adianta eu ter, então, informação. A informação tem largado. Eu posso até te recomendar. Terapias de vidas passadas, professora Célia Rezende. Mas, se você não quiser, se você não estiver nessa fase, eu quero me reconstruir. Eu vou pegar tudo isso e vou jogar no lixo. Eu vou mudar minha realidade. Eu vou me envolver com outra realidade. Não quero essa realidade de coitadinho, de vítima, de o esquecido. Enfim, não quero. Eu vou mudar. Se você não estiver nessa posição de aprendizagem, não adianta eu apontar o dedo e dizer você tem que fazer assim. Essa é uma boa mensagem para pai e mãe, né? Você tem que fazer assim. Não adianta nada. E aí a gente vai ressignificando a nossa postura como falsos cristos. Porque se nós queremos seguir o Cristo, eu não posso ser unilateral. Eu tenho que aceitar a realidade, as múltiplas realidades do outro.
E há a realidade na qual eu me coloquei. Eu tenho que ser sincero nisso. Aí entra a ideia de que eu acho que é o grande centro dessa conversa, é isso. Como automatizamos nossa forma de agir e de pensar e de viver nossas realidades neste mundo encarnado, material. O que aconteceu? Você tem que pensar e aí agir. Tem esse atraso? Tem. Mas espera aí, não fica desesperado para sair do pensamento, do campo do pensar positivamente, pensar espiritualmente, elevadamente, e já correr para agir. Porque tem um pedaço que nós estamos perdendo. Eu acho que essa é a grande sacada, e eu me impressionei, porque eu fiquei pensando assim, estava aí o tempo todo e eu não vi. Não é pensar e agir, é pensar, sentir e agir. Nós estamos perdendo essa parte do meio. Como que eu vou fazer alguma coisa verdadeiramente, com todo o meu ser, apaixonadamente, se eu não sinto? Se eu faço de conta que essa raiva não existe, mentira. Ela está aí, tá ou não está? Estou com raiva. A revolta não existe, está aí. Fala a verdade. Consigo próprio. Porque a gente quer fazer de conta que por ser espírita, eu já ouvi isso, espírita não pode entrar em depressão, espírita não pode ficar triste, espírita isso, espírita aquilo. Ninguém tem que cobrar isso de você. Porque nesse mesmo capítulo existe um trecho que diz, olha, espiritismo não está acima de nada. De verdadeiro espírita também não. Nós somos pessoas, e no próprio Evangelho diz, vós sois do mundo, vivais no mundo, quer dizer, pé no chão, aqui, agora, a aceitação do que nós estamos. Você não é o que dizem que você é de forma negativa, você é se você quiser. Divaldo, inclusive, mencionou isso. A visão do outro sobre nós é aquela que nós permitimos que lhe seja dada. Se o que ele falou para mim, eu aceito, entrei na sintonia daquilo, então assim será. Porque eu deixei, porque eu permiti. Agora, você pode falar qualquer coisa para mim, se eu for uma pessoa estudada e educada mentalmente, dizer, isso não me interessa, a visão não me interessa, essa realidade não é a que eu quero, não é a que eu aceito. E nós vivemos esses vários sofrimentos, essas várias dificuldades, bloqueios, vários, porque simplesmente não aceitamos que nós estamos aqui, que nós temos dificuldades, somos pessoas normais, viu? Não vejo nenhum santo aqui, vejo pessoas boníssimas, mas não vejo nenhum santo aqui não. Me perdoa. Mas vejo pessoas com potenciais belíssimos. É nesse potencial que a gente acredita, é nesse potencial que os espíritos elevados acreditam. Olham para a gente e dizem, vale a pena inspirá-lo, vale a pena continuar, vale a pena esperar, porque eu sei que ele vai despertar. Eu espero então, porque eles veem o nosso potencial. E se eles veem nosso potencial, por que nós não vemos o nosso potencial? Não investimos no nosso potencial. Fomos feitos para a luz. E insistimos em rastejar pela terra ainda. Porque adotamos hábitos infelizes e não conseguimos, por disciplina, sairmos desses círculos viciosos nos quais nós nos enfiamos. Por escolha, ninguém vai julgar. E se julgar, viu? Se alguém falar assim, você tem que isso, você tem que aquilo, porque você é espírita, corre. Corre, sebo nas canelas, sem olhar para trás. Porque ninguém tem o direito de fazer análise nenhuma sobre você. Apenas você mesmo. E é para isso que nós estamos aqui. Para encontrarmos ferramentas, para encontrarmos saídas. Essa história continua lá fora. Você vai sair daqui e vai pensar, não, eu não quero mais essa realidade. Amanhã pode ser que a coisa vá por água abaixo, depois começa de novo. Essa é a luta. Mas o que nos está faltando, e a espiritualidade tem nos mostrado, é que a gente tem que aceitar e ser sincero.
em relação a nós próprios. Eu sinto raiva sim de você. Fala. Por favor, eu estou com raiva de você. Você vai ver como é que você muda na hora. Cuidado também, né? Para não explodir. Não vai deixar essa energia agregando, juntando, até que chega uma hora e aí sai, né? Provocando só estrago. Não é isso. Mas com um pouco de treinamento, nós assumirmos, nós vamos começar a reconhecermos-nos nesses estados infelizes com mais facilidade. Eu estou com raiva agora. Eu não sei nem como é que eu estou. Uai, mas como que eu não sei como é que eu estou? De novo. Eu estou alegre agora. Ai, por que eu estou alegre? Ah, porque tal coisa aconteceu, então aquilo me faz bem. Ué, então se me faz bem, eu acho que eu vou começar a procurar fazer isso com mais frequência. E assim vai. Eu tenho que me enxergar pensando, sentindo e aí agindo. Não precisa ter pressa para sair do pensamento e ir para a ação. Eu vou te contar uma história. Super sem pretensão, tá? Como eu sou professora atualmente, ontem, mais precisamente, eu fui corrigir uma prova e eu conheço cada aluno meu. E eu fui corrigir uma prova de graduação e eu olhei, pensei, o aluno, olhei para a prova e falei, indivíduo, como que você me tira essa nota? Se eu sei que você sabe. Me embananei, professora. Eu falei, Aí comecei a mostrar a prova. Eu vou te contar a história do que tinha na prova. Dava para se notar, com clareza, que o indivíduo estava numa pressa de responder. Ele provavelmente estudou os conceitos, ele sabia o conceito, mas ele não sabia aplicar aquele conceito, aquela informação. Aí eu te conto uma coisa. Por isso que eu te falei da negligência, do fato da gente não poder mais alegar a ignorância. Atualmente, um amigo meu me chamou a atenção para isso, depois eu fui investigar isso, é verdade. Nós estamos na 4ª revolução. Ai, meu Deus, 4ª. E eu nem percebi a 3ª. Que é a revolução tecnológica. E sabe do que se trata, principalmente? Não importa mais tornar a informação acessível, que não é conhecimento. Conhecimento você constrói. Depois que você estudou informações, você chega numa conclusão, conhecimento. Não se trata mais de ter informação disponível. Ai, meu Deus, trata-se de você saber aplicar essas informações. Trazer ela para o mundo concreto. É por isso que tem tanta tecnologia surgindo nova, diferente, porque vai pegar todas essas informações e vai construir algo concreto. Então, já era. Nós já estamos nessa fase. Ou vai ou racha, tem que se estudar, tem que estudar o mundo em que vive, tem que estudar os padrões de vibração no qual se encontra. E o maior problema é que a gente está desconectado. Por isso que o nosso desequilíbrio, eu falei, é verdade, isso é de todos nós. Hoje a gente está bem, amanhã a gente não está tão bem, amanhã a gente está mal. Sabe por quê? Porque nós vivemos indisciplinados em relação a essa desconexão. Você vai num psicólogo, a primeira coisa que ele geralmente comenta é como você se sente. Poxa, extrair essa informação é responsabilidade nossa. Ele vai lá e medeia para você. Mas eu já estou te contando aqui. Então não é mais fácil você fazer todo dia? Como você está se sentindo? Começou o dia, me sinto assim. Na metade do dia, me sinto assim. No fim do dia, me sinto assim. Ué, vamos analisar isso. Do que se trata, o que está acontecendo, o porquê que nós estamos nos sentindo assim. Faz uma análise semanal. Está vendo que se sente mais infeliz do que feliz ao longo da semana? Tem alguma coisa errada. Vamos resolver? E aí essa revolução tecnológica nos lembra disso. Vamos resolver. Porque eu não posso esperar que o outro resolva para mim. Acabou essa fase. Acabou. Nós temos conhecimento agora. Podemos aplicá-lo. E não tem nada mais alegre, realmente satisfatório, do que eu conseguir resolver os meus problemas. É legal ter o apoio um do outro? É, por causa disso. Olha que legal, a gente aprende junto. Tem essa satisfação de estar junto. Tudo é festa, vira diversão. Isso aqui é divertido. Porque nós estamos juntos. Se um errar, o outro ajuda, mas não julga. Ajuda, que é o correto. Olha, posso ser útil? Não, não posso. Então não fica dando conselho, não. Afasta. Deixa que o indivíduo tem que primeiro se sentir, de novo, sentir pronto
para digerir aquela aprendizagem. Fica a gente aconselhando, 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 aconselhando. Lindo! Mas eu só estou trabalhando aqui, ó, na linha do pensamento. Reparou? Quantas pessoas perguntaram para você assim, ó, oi, como você se sente? Nenhuma. Quase ninguém pergunta isso para você, é ou não é? Você está se sentindo bem hoje? Porque a maioria de nós, essa que é a verdade, não quer se responsabilizar pelo estado do outro. Ai, vai me alugar o ouvido se eu falar isso. Essa pergunta dá pano para manga. Aí a gente fala assim, oi, tudo bem? E pela praxe, o outro vai dizer, tudo bem, e você sai. É ou não é? Então, a realidade é que nós temos que nos colocar disponível para ajudar, se for possível. E quando se trata de nós mesmos, cadê esse sentimento? Procura alguém. É um psicólogo, é um profissional. Mas a gente precisa sentir, se deixar sentir e de vez em quando falar para alguém desses sentimentos. Porque senão a gente vai guardando, vai guardando, vai guardando, vai guardando, pensa, age. E não tem essa conexão pensar, sentir, agir. Porque o sentir é diferente do pensar. O sentir envolve como nós recebemos e devolvemos a energia que nos foi enviada, a energia que está ao nosso redor. Vou te dar um exemplo. No seu dia a dia, acabou de acordar, você vai entrar dentro de um bar, como você vai se sentir se você entrar dentro de um bar, porque, sei lá, alguém pediu para você buscar alguma coisa lá dentro. Tem um monte de gente lá dentro bebendo, enchendo a cara às 6 horas da manhã. Várias pessoas em estado deplorável. Como você vai se sentir? Um jeito. E o dia que você receber uma notícia muito ruim, tiver que fazer isso, como você vai se sentir? Pensa nisso. Então, tem momentos da nossa vida que nós estamos fragilizados, temos que aprender a reconhecer isso para não cometer bobagem. Para não sairmos cometendo bobagem e agindo em desacordo com o Evangelho, e não só com o Evangelho, mas com a ética, com as nossas possibilidades. Então, nesse sentido, eu vou te dar uma técnica super legal. Outra história interessante que eu vou te contar. Todo mundo que é mais próximo a mim sabe que eu adoro gato. Só tem um que é o que eu posso cuidar, hein? Um monte de gente fala assim, mas se ela gosta de gato, eu vou mandar uns 10 para ela. Né? Não dá, gente. Eu não aguento, não dou conta. O que eu tenho, eu cuido muito bem. Mas, fazia um tempo, uns 4 meses atrás, mais ou menos, eu estava notando assim, que variava muito. Hoje estava bem, amanhã já estava cansada demais. Eu falei, não, eu preciso dar um jeito de estabilizar essa energia vibratória. Está variando demais. Então pensei, a gente tem que se fortalecer todos os dias para construir uma imunidade espiritual, me favorecendo bons hábitos. Porque bons hábitos, gente, é assim que começa a virtude, nos bons hábitos. Aí eu consigo me ver como um seguidor do Cristo com mais facilidade. Né? Porque eu vario muito ao longo do dia, por causa dos maus hábitos, aí é complicado. Mas se eu construir bons hábitos, hábitos que eu consiga seguir, vivenciar questões que eu consiga me fazer bem, então eu vou conseguir aos poucos construir essa rotina de ir construindo um ser melhor. Eu parei, pensei, mas o que dá para fazer? Algo que tenha um efeito mais imediato. Aí me veio na cabeça, na época, eu tive que voltar ao Facebook, que eu tinha me desligado, por conta de uma questão de serviço, a pedido da minha coordenadora. Falei, vai ter que voltar nisso aqui, dá tanta confusão, eu não detesto confusão. Aí tinha saído. Eu falei, mas primeira coisa, já que eu vou votar, eu não posto mais nada da minha opinião. Primeira regra minha, não vou postar mais nada, porque aí que está a questão. Cada um posta lá a resposta dele de acordo com a condição dele. E às vezes a gente não coloca aquela mensagem lá na rede social, esperando a resposta do outro. Mas ele coloca lá mesmo assim, nos comentários, não é? E você não quer isso. Eu falei, é simples, não comento mais nada, não falo mais nada, só vou postar coisas boas aí. Mas depois me veio uma ideia brilhante, que eu agradeço a Deus todo dia. Como eu gosto de gatos, eu vi lá um grupo, não sei o que lá, Confraria dos Gatinhos. Falei, vou seguir esse grupo aqui. E aí, quando eu comecei a seguir esse, veio outro. Não sei o que lá dos gatos. Eu segui uns 4, 5 grupos no final das contas. O que aconteceu? Quando eu entro lá na minha página, no meu perfil, tem muita coisa de gato. Eu fico pelo menos, gente, uns 30, 40 minutos por dia vendo coisa de gato. E gato, para mim, é o seguinte, quando eu vejo eu tenho ataque de fofura. Eu posso estar muito mal.
num estado deplorável. Mas quando eu vejo muda tudo, a energia muda na hora. E aí eu comecei a ver que isso estava tendo um efeito sobre mim muito grande. E aí vem a grande sacada. Pega alguma coisa que você gosta, que tenha efeito positivo para você imediato. Crie o hábito de acessar essa informação todos os dias para construir uma nova psicosfera em torno de você. Às vezes os nossos benfeitores espirituais querem nos acessar para nos trazer boas influências, não conseguem. Porque primeiro eu preciso estar pronto para isso. E a nossa psicosfera faz muita diferença. A energia que eu emano faz muita diferença. A minha vibração faz muita diferença. Tanto é que de lá para cá, cada intuição boa. Porque nós abrimos caminho para isso, construindo um ser que quer se melhorar, que quer fazer coisas diferentes, que quer aprender, mas que se permite ver o belo. Por isso que arte é uma super recomendação para você. Né? Se conseguir ter acesso à rede social, coloca lá música. Assiste. Filme é uma complicação, porque às vezes filme você fala, esse filme vai ser bom, e no final é horrível. Um monte de coisa detestável. Né? Mas use alguma coisa que você gosta muito e tenha contato com isso todos os dias. Tem que ser todo dia. De forma que a reconstrução do nosso padrão vibratório vá acontecendo naturalmente. Naturalmente nós vamos tendo intuições boas, naturalmente nós vamos seguindo por caminhos, nós vamos nos abrindo. E aí você vai notar uma coisa, a gente vai se calando mais, silenciando mais, metralhando menos o outro. Sabe aquela pessoa que eu falei agora há pouco, que chega perto de você, fala, e você só concorda, vai saindo de fininho, porque não dá. Né? Isso, com certeza, nós não vamos nos tornar. Se já éramos, isso vai reduzir, com certeza. Nós vamos nos encher um pouco mais de paciência. Nós seremos os seguidores do Cristo. E quando formos divulgar o Cristo, seremos não os falsos cristos, nem os falsos profetas, que falam como se estivessem intuídos dos espíritos divinos, mas na prática não tem vibração para isso. Porque não sente, acha que só pensar e agir está bom. Quando nós começarmos a pensar e a sentir energias boas, aí nós vamos agir, e essa ação estará nos reconstruindo aos poucos, nos regenerando aos poucos. Então, a nossa maior mensagem de hoje, reflexão de hoje, ela vai de encontro com não eu identificar apenas um falso Cristo, um falso profeta, porque isso a gente aprendeu. É pelos frutos, é pelas obras. Pode falar o quanto for, eu quero ver a ação. E gente que fala, isso tem aos muitos, por isso que eu falei, espíritos de escola geralmente são mais calados, são mais silenciosos, ou são alegres, porque são duas coisas. Silêncio indica uma pessoa sábia, está pensando, está considerando vários fatores ao mesmo tempo antes de falar bobagem. E alegria significa vibração de alto padrão. Né? Então são duas coisas que a gente pode usar como um grande fator de reconhecimento dos verdadeiros profetas. E assim saber dizer, mas essa informação vindo do fulano de tal, não bate. Não tem nada a ver. Aí eu consigo reconhecer que aquela pessoa, na verdade, né, é uma ovelha, é uma raposa em pele de ovelha. Né? E isso a gente sabe fazer sim. Mas essa que é a realidade. Enquanto nós não formos para a linha dos bons hábitos, nós não vamos conseguir nem sequer reconhecer o outro, porque a gente não consegue reconhecer sequer em si, né, esses padrões infelizes de ação, de comportamento. Então, como é que eu vou saber identificar que alguém está me fazendo mal, por exemplo? É um tipo de falso Cristo, é um tipo de falso profeta. A gente fala tanto de violência física, e eu fico louca pensando, e a violência psicológica que é cometida todos os dias entre nós, por negligência nossa. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, lembra do que eu falei? Eu falo, o outro que se vira para entender. É uma violência isso. Eu vou te violentar porque não me importa você. Então eu saio atirando, falando, e o outro que se vire. É uma violência.
Quando nós conseguirmos ajustar isso, vai ficar muito mais fácil eu identificar aqueles que nos causam, né, nos trazem informações infelizes, porque essa contaminação, entre aspas, me faz mal, te faz mal, depende do permitir. Eu permito ser contaminado pela energia do outro, como a gente mencionou, o próprio Divaldo fala. Mas a partir do momento que eu souber fazer essa conexão, pensar, sentir, ser sincero comigo mesmo sobre o que eu sinto, agir vai ficar muito mais fácil. Agir vai ser muito melhor. E aí, muitos desses nossos traumas, dos nossos medos, finalmente, vão simplesmente desaparecer. A luz de Jesus está aí, conosco, o tempo todo. Sempre esteve. As informações dele, graças a Deus, foram recolhidas pelos evangelistas, estão aqui conosco, remontadas no Evangelho, remontadas no Pentateuco kardeciano, com uma ótica belíssima e clara. Mas, meus irmãos, nós não temos condição, eu não vou nem falar de tempo é relativo. Nós não temos condição de aceitar essa realidade de sofrimento. Você sofre, não sofre? Eu duvido que não. Eu duvido que não. Pode ter certeza, muitos desses sofrimentos poderiam ser, pelo menos minimizados, se nós valorizássemos-nos como nós somos, com o nariz grande, com essa dificuldade que a gente tem de ouvir o outro direito, impulsividade, explosividade, com esse orgulho, com essa vaidade, com essa altivez. Aceitemo-nos como somos. Porque, primeiramente, a primeira pessoa com quem nós devemos estar bem, somos nós mesmos. Se nós não estivermos aqui por nós, quem estará? O vizinho? O irmão fraternista? Ele não sabe do que se trata, você sabe. Você sabe que você passa todo dia. Então ame-se. E eu tenho fé, eu tenho certeza que não faltarão espíritos de boa fé para nos ajudar nesse processo tão importante de regeneração, porque é isso que estamos fazendo, nos regenerando. Então não queiramos ser santos, queremos ser apenas o que somos. Sejamos felizes com tudo isso e com só isso. Jesus é conosco, tenha certeza. Tenhamos fé que o amanhã será melhor. Obrigada pela tua atenção.